Tem essa história que eu vi num noticiário uma vez, que os sabiás da cidade de São Paulo, que não são privilegiados como os sabiás daqui, eles estavam fazendo o canto deles, mas eles não estavam sendo ouvidos pelas passarinhas parceiras. Né? O sabiá canta para atrair a parceira dele. Mas no meio do trânsito, do barulho da cidade de São Paulo, os sabiás pararam de cantar durante o dia, porque eles não estavam sendo ouvidos. Então os sabiás passaram a acordar mais cedo, no escuro, no meio da madrugada, e começaram a cantar. E a metrópole barulhenta levou os sabiás a mudarem os hábitos deles. Mas eu achei aquilo muito lindo, porque eles têm um grande entusiasmo pela vida, eles não desistiram, né? E na nossa vida, às vezes, tem barulho demais do lado de fora. Às vezes, a vida é tão hostil quanto uma capital pode ser para um sabiá. Mas a gente não pode desistir de fazer o canto. E a gente tem muito uma ideia de hora certa. Passou da hora, não é a hora, não é a hora certa. E os sabiás de São Paulo ensinaram para a gente que não tem a hora certa, que a gente acorda no meio da madrugada e com medo do frio, com medo do escuro, né? E rompe o silêncio da nossa vontade, seja lá quando for. Né? E eu acho que essa ideia de a hora certa da vida, passou da hora, é uma ideia muito aprisionante, né? Porque esse tempo, né, do sempre, do nunca ou da hora certa, são tempos inatingíveis. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sentiu na vida essa pressão da hora certa? Ah, eu não fiz na hora certa, ou essa não é a hora que se espera na vida para eu estar fazendo isso, já passou da hora, você perdeu a hora. Você teve esse sentimento? Sempre, sempre. Porque também, na minha vida acadêmica, eu tive muitos atrasos. Eu tinha esperado 4 anos para minha mãe concordar. Então eu fui para a faculdade 4 anos atrasada. E eu nunca mais tirei o atraso, né? Aí depois, quando eu fui fazer mestrado, eu tinha criança pequena. Mas eu estava dizendo, eu era o meu amigo querido, é o Bartô. O Bartô, É o é o Bartô. Bartolomeu Campos Queiroz. O Bartô. É o Bartô. Ah. O Bartô punha apelido em todos os colegas. Uma artista de cinema. Sabe quem eu era? Ok. Greta Garbo. Que Porque eu era passadinha na Já turma. era madura. A turma toda novinha e eu Greta Garbo. Aí a gente ria muito. E ele me chamava, até o fim da vida, ele me chamou de Greta Garbo. Tá entendendo esse sentimento de estar deslocado no tempo, de estar atrás. E isso me dá uma grande angústia. E hoje? E hoje? Hoje você olha para o seu tempo e diz, é a hora certa de fazer isso ou não é a hora certa de fazer isso? Não, hoje eu tenho uma grande delícia de dizer assim, é agora ou nunca. Então tudo que eu faço hoje, vir aqui conversar com você, eu não questiono muito não. Então tem um convite, eu vou, porque esse é meu convite agora. Essa é a hora que o Senhor fez, né, no livro da sabedoria. Então eu aceito tudo com muita alegria. Agradeço muito a Deus que eu esteja em pé, andando, pensando. Coisa que eu mais gosto de pensar. É ter dúvida, reler um livro. Eu acho que estou fazendo tudo na hora certa. Mas minha hora certa foi depois que eu fiz 80 anos. Eu encontrei a minha hora quando eu fiz 80 anos. Não tenho dúvida. Até então eu era correndo atrás, porque não fiz, porque fiz atrasado. Porque agora eu não posso fazer, porque as minhas crianças são pequenas. Mas agora eles são adolescentes, eu não posso fazer. Então eu fiquei correndo atrás. Agora eu não corro mais atrás, nem à frente. Agora você chegou no agora. Eu cheguei no agora, mas depois que eu fiz 80 anos. Pois é. Enquanto eu não fiz 80 anos, eu me senti muito deslocada. Tem no livro Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, tem o coelho branco, né? Que eu lembro da musiquinha que eu ouvia no disquinho quando eu era criança, que falava assim, eu tenho pressa Eu tenho pressa, eu tenho muita pressa. Né? Ai, meu Deus, é a hora, Deus, é a hora, é a hora, é agora. É tarde até que arde. É tarde até que arde. Né? E o coelho branco, e ele está servindo alguém, né? Ele está servindo a rainha, né? Está servindo, né? Mas tem a lebre de março, né? Também no livro do Lewis Carroll tem o contraponto. A lebre de março
ela não é branquinha, ela não está com aquela roupinha, né, que atende a rainha. Ela é mais bagunçada. Ela faz chá a qualquer hora. Ela faz festa a qualquer dia. Ela comemora o desaniversário. Ela pega o reloginho assim e mergulha na xícara de chá. Né? Então, assim, ou a gente vai ser apressado coelho branco, é tarde até que arde, ou a gente vai pegar esse reloginho e vai mergulhar na xícara de chá, igual a lebre de março, né? Que faz chá e comemora desaniversário. Será que para a gente viver o agora, a gente não vai ter que ser um pouco subversivo com esse relógio? Será que a gente só vai conseguir chegar no agora quando fizer 80 anos? Como é que a gente faz para chegar no agora? Querido, porque a sua geração é muito diferente da minha. Na realidade, você é minha neta. Porque entre a minha geração e a sua, tem uma geração intermediária. E a minha geração não aprendeu, não teve oportunidade de fazer certas reflexões que pudessem se transformar em práticas. Quem nos coloca no tempo, Érica, não é o pensamento, é a prática, é a realidade quem nos coloca no tempo. Então, a minha geração, eu fui jovem nos anos 60, fazia formatura, ganhava anel de brilhante, fazia umas coisas. Essa minha geração, com esse padrão, teve que esperar a outra geração. Toda a outra geração foi à universidade. Sim, a geração das minhas amigas mais jovens, dos anos 50, quando houve a grande entrada do feminino na universidade. Então essa geração acelerou e aproximou o sentimento da realidade. E quem nos coloca no tempo é a realidade, é o cotidiano. Entende? Então esse cotidiano vivido numa circunstância completamente diferente, você tem que trabalhar, você tem que dar conta do seu trabalho, você tem que fazer um horário, tem que deixar tempo para suas crianças, você tem que sair com o marido, jantar fora, você está até aqui de coisa, mas você vai. Então fazer todos esses ajustes, a minha geração não fez. A geração seguinte começou a fazer. Mas quando essa geração começou a fazer, eu tinha 70, 60, 70, aí eu saí disso. Então eu não tenho mais marido, meus filhos estão adultos, eu tenho tempo meu, então eu posso estudar o que eu quero estudar, eu cumpro minhas tarefas profissionais, mas eu volto para casa, vou confessar a você que às vezes até eu sinto falta. Eu vou voltar para casa, nossa, mas não tem ninguém me esperando, eu não vou fazer jantarzinho, papinha, não, eu vou para casa, eu volto para casa com meus livros. Então eu me encontrei deliciosamente comigo depois que eu fiz 80 anos. Ah, meu Deus, mas falta muito ainda. Não, mas você não vai cumprir esses padrões que a minha geração cumpriu e a geração seguinte cumpriu. Você já está na terceira, você já se encontra antes. Eu já posso tirar tempo para o meu trabalho intelectual, é isso? Você pode tirar uns 20 anos, uns 30 anos da minha vida e viver a sua vida no real. Eu estou falando do real, eu não estou falando do ideal, eu não estou falando do utópico, eu estou falando do real. O real é aquilo que consiste em se adequar ao tempo, o tempo externo e o tempo interno. Então, o seu tempo interno, o seu desejo, o desejo de cada um de nós, esse quantum de energia, a qual energia você diz desejo, é aquilo que o professor Freud diz, somos seres de desejo. Então, esse meu desejo que é intrínseco em mim, vibrante em mim, não precisa de cumprir uma série de protocolos para encontrar-se comigo. Agora o meu desejo e eu somos próximos, somos quase íntimos. Propriamente íntimos nunca, né? Porque eu desejo muita vida, muita força, muita força, muita força. Perguntaram a Galileu, quantos anos você tem? Ele falou, eu tenho uns 4 ou 5 a serem vividos. Porque os anos que eu tenho são os que eu vou viver, e não os que eu já vivi. Os que eu já vivi eu não tenho mais. Ou seja, eu já não tenho 84 anos. Quantos anos você tem? Uma meia dúzia de 4 ou 5. Cada vez que eu perco um amigo mais novo, eu falo, meu Deus, era a minha vez. Eu perdi 2 amigos jovens, colegas meus na PUC, jovens. Eu penso assim, era a minha vez. Então eu sobrevivi. Logo, eu tenho uma responsabilidade comigo de
viver esse tempo da forma mais planificada possível. Porque é um a mais que eu estou tendo, tá entendendo? Então, por isso eu não posso ter pressa. Eu tenho que ter, não quero paciência, eu não gosto da palavra paciência. Não, paciência é uma coisa menor. Eu quero acordar cedinho e ter a lucidez de pensar, hoje é um dia. Eu quero planificar esse dia da forma mais intensa e mais completa. Então não posso perder nenhum minuto. Então encaro o computador, já entro no meu programa, escrevo o que eu quero escrever, deleto. Torna a escrever, deleto. Porque nem sempre o que eu escrevo me deixa satisfeita. Às vezes eu perco a medida. Às vezes eu fico brava comigo, fico brava com alguma coisa que não está acontecendo certo. E depois que eu fico brava, eu tenho esse sentimento de arrependimento. Todas as palavras que eu pronunciei foram inúteis. Isso é uma coisa muito séria, Érica. Nós não podemos falar palavras inúteis. Nós temos que ter um grande cuidado com as palavras que nós pronunciamos, porque agora eu estou encontrada no meu tempo. Eu já fiz 80 anos há 4 anos. Então eu tenho uma sobrevida de 4 anos, de mais alguns. Então eu tenho que medir minhas palavras. Eu procuro ser amável comigo. Eu procuro não me negar nada. Tomar um café. Não coloco meu reloginho no chá, não. Coloco no café. Mas também olho no espelho. E quero que o meu espelho me mostre a minha face. Que eu mereço essas rugas que eu tenho. E que jamais eu farei qualquer movimento para esquecer as minhas rugas. Elas são a minha história. Elas são, né, a minha vida. E que eu quero partilhar isso com as pessoas. Eu não quero guardar isso para mim. O quê? A minha história, a minha vida, o que eu aprendi, o que eu estudei, o que eu estou escrevendo. O Aristóteles, que eu amo, ele me ensinou que quando nós morremos, o nosso corpo não morre. Ele se transforma e se reforma e permanece na natureza. Tudo que nós amamos. Então eu já pedi à minha amiga que ela leve o que for meu e deixe num lugar lindo, cheio de árvores. Olha que glória, alimentar árvores. Uma vez você me falou assim, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma. Agora que você achou a conciliação com o tempo, você consegue me dizer alguma coisa que faça nós, que não achamos a conciliação com o tempo, ir com calma? Tem um conselho que dá para dar sobre isso? Conselho não. Conselho, se prestasse, era vendido. Mas como eles não prestam, dão de graça. Isso é sabedoria do meu povo, né? Conselho não. Mas partilha sim. Vão com calma. Não corra tanto atrás dos seus objetos. Não é você. Eu não percebo assim, Érica, que não é você correndo atrás dos objetos. É você colocando os seus objetos mais próximos, mais acessíveis. Você já teve sonhos inacessíveis? Há muitos. Eu já tive muitos. Se eu puder te ensinar alguma coisa que eu não posso, você tem 1000 sabedorias que eu não tenho, mas eu posso te partilhar isso. Os sonhos que sejam realizáveis, sejam próximos. Porque nós não somos pessoas utópicas, nós não somos pessoas de sonho, nós somos pessoas de realidade. O que nos conforta é a realidade. E você tem uma realidade linda. Então, meus filhos, meus amigos, meu café, próximo, calma, calma. A vida nos dá isso. Pois então, você me fez lembrar uma frase do Edgar Morin, que fala que o que importa não é a felicidade, que o que importa é a poesia da vida. E me faz pensar que tem a prosa da vida, né? A prosa da vida é a operação da vida, né? Paga boleto, busca filhos no colégio, tira um diploma, paga a conta, paga o aluguel, compra a casa, essas coisas, né? É a prosa da vida, né? Mas o que importa é a poesia da vida. Então é aquilo,
aquele significado que a gente põe na rotina. Deixa eu te falar uma palavra. Fazer do cotidiano uma prosa poética. Sim. Então que ótimo eu tenho esse café maravilhoso. Mas que delícia eu dei conta de pagar essa conta enorme. Estava fugindo do meu controle, né? Mas que maravilha, eu comprei um apartamento e dei para o meu filho. Ai, que maravilha. Então a prosa também pode ser uma prosa poética. Porque a poesia não está na realidade, está em você. Nessa construção poética, aí vamos passar aos poetas, né? Os poetas que olham essa bananeira e pensam como que essa bananeira simboliza uma coisa protegida por aquela árvore mais alta. Os poetas que estão sempre fazendo a prosa, né? O prosaico da bananeira ficar poético, porque a árvore de cima abraçou a bananeira de baixo. Eles são Quixote? Eles são Dom Quixote? Eles são lunáticos? Quem são os poetas? Os poetas, eles são os grandes leitores. Por quê? Olha que eu não gosto do Heidegger, você deve saber disso. Mas ele é um homem sábio, não discuto. Então o Heidegger tem uma colocação. Os filósofos dizem o ser. Os poetas nomeiam o sagrado. Por isso os poetas nos tocam tanto, porque eles estão fazendo a nomeação do sagrado. E esse sagrado, essa sacralidade poética, está no mundo. Está na coisa, né? Olha, o Carlos Drummond de Andrade ganhando um neto, né? Mal sabia ele, ganhando um neto chamado Pedro, e ensinando a ele: Pedro, nós nascemos para entender o amor em sua desrazão, para sepultar os nossos mortos. Por isso, Pedro, chamo-te meu irmão. Faz uma poesia, faz uma saudação ao neto que está nascendo, diz a coisa mais real, né? Nós nascemos para entender o amor, nós nascemos para sepultar os nossos mortos. O grande dever do viver é sepultar o morto. Por isso, somos todos irmãos. Nos irmanamos aos poetas. Sim? Aquele homem cuja poesia eu adoro, que é o Ferreira Goulart, ele apanha as coisas mais banais, até rudes. As peras, as bananas, que faz uma poesia linda, né? O tempo passando, e ele vendo o tempo passar. Ou o João Cabral. Quem é aquele homem, aquele severino, que tem uma vida severina? Olha que coisa interessante. Severino é adjetivo, é uma vida severina. Uma vida que você envelhece entre os 30, você morre, o seu sangue tem pouca tinta. Você nasceu onde? Lá na Serra da Costela, limite da Paraíba, longe. E sua mãe quem é? É a Maria, mas tem tantas Marias. É a Maria do final de Zacarias, mas tem tantas. É o Severino da Maria do final de Zacarias, lá da Serra da Costela, limite da Paraíba. Ou seja, ele vai buscando os fios aparentemente banais, severinos. Faz aquela poesia que ele faz, né? Os poetas nomeiam o sagrado. A matéria poética, sagrada, é a matéria banal. Olha o Ferreira Goulart. Ferreira Goulart mostrando um gato sentado no meu colo. Ai, gatinho. Alta poesia. Não é nada na poesia é banal. Porque a poesia sacraliza, né? Os poetas nomeiam o sagrado. Aquilo que o poeta nomeia é a sacralidade da vida. E como é que a poesia entra na sua vida? A poesia entra na minha vida como uma grande companheira. Quando eu comecei a me entender com a poesia, duas coisas me faziam alimento. Estudar filosofia, aqueles livros antigos, na biblioteca do meu pai, do meu irmão mais velho. Depois que eu comecei a estudar, aí foi outra coisa. Quando eu fui para a faculdade, meu Deus, que bênção que foi. Eu me entendia comigo, em dois campos, a filosofia e a poesia. Agora eu li a poesia contemporânea, a poesia
de Vinícius de Moraes. E o meu pai exigia de mim, foi uma bela exigência que ele fez. Ele me deu um presente. Ele me levou para conhecer. Ele era uma pessoa interessante. Como é o nome daquela? A biblioteca do Rio de Janeiro. A maior biblioteca mais bonita do mundo. A biblioteca no centro do Rio de Janeiro. O gabinete, o Real Gabinete Português de Leitura, que a gente conhecia do Recife, mas ele me levou para conhecer o do Rio. Mas eu tinha que pagar. Sabe qual era o pagamento? Quando chegasse no Real Gabinete, eu tinha que dizer para ele a introdução às Lusíadas. Camões. As armas, os barões assinalados, que da Ocidental Praia Lusitana. Todos nós sabíamos disso, porque essa era a moeda do meu pai. Você quer isso? Então, quando nós íamos à missa em grupo, meu irmão lá na frente falava, as armas, e os barões assinalados, que da Ocidental Praia Lusitana, por mares, nunca dantes navegados. Eu amo Camões, amo Camões. A poesia de Camões me toca, não a épica, a lírica. Os sonetos de Camões, aquele homem, alma minha gentil que te partiste, busque amor, novas artes, novo engenho para matar-me. É um grande poeta. Eu também amo a forma do soneto, porque a minha cabeça na filosofia se enquadra na forma do soneto. E a forma do soneto é 12, né? É a forma platônica, né? 4, 4, 3, 3. Então esse ritmo matemático me conforta muito. E o Camões era um mestre, né? E o Vinícius é um mestre. Ele, como ele era um homem muito sábio, ele soube perder-se. Foi deixando, até que ele encontrou-se naquilo, né? Naquela vida que ele levou, na música popular. Olha a contribuição dele para a música popular. Ó. Mas ele é também aquele Vinícius do momento português, do momento clássico, o efêmero. Um pássaro cantou por um momento outrora, mas o vale ainda escuta, envolto em paz, para que a voz do pássaro não cale. E uma fonte, hoje futura, romperá fatal da pedra ardente e levará à voz a melodia necessária, o efêmero. E amanhã, quando antigas se fizerem as flores e as cantigas de uma nova emoção morrerem, cedo, quem conheceu o vale e o seu segredo, nem sequer pensará na fonte a sós, porém o vale há de escutar a voz.